Olha, é vergonhoso o que aconteceu hoje na CPI das fake news. Para quem não sabe, hoje na CPI das fake news foi depor um senhor chamado Hans River. Hans River, ele era funcionário da Yakult. Yakult é uma empresa que foi contratada por uma outra empresa que fazia parte da campanha do Bolsonaro. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso foi o próprio Hans River para a reportagem da Folha, que foi uma reportagem que saiu pouco depois da eleição, um pouco antes, bem na época da eleição, que mostrava que o Bolsonaro fazia disparos em massa de fake news no WhatsApp e que ele contratou 4 empresas para isso. Pois bem, ele chegou lá, ele foi convocado pelo Rui Falcão, se eu não me engano, pediu a convocação dele, ele foi convocado e foi lá. E foi um show de mentiras, e de baixo nível, muito, mas muito baixo nível. O Franz River, ele se mostrou um bolsonarista, então ele foi convocado lá para falar o que era verdade e ele começou a mentir. E aí a Folha, faz alguns minutos, publicou as provas das mentiras dele, de que ele mentiu. E aí, a pior das mentiras dele foi quando ele, Franz River, lá na CPI das fake news, ele disse que a repórter da Folha, a Patrícia Campos Mello, que foi quem fez a reportagem na época da eleição, que ela se insinuou sexualmente para ele e que ela queria entrar na casa dele e que ela queria fazer sexo com ele e que ele falou não e que ela mentiu para ele, que ela falou para ele no começo que ela queria fazer uma reportagem sobre um livro dele que ele estava escrevendo e não sobre as fake news e sobre o esquema do Bolsonaro de fake news. Pois bem, a Folha mostrou as provas. Quem quiser vai no site da Folha, tá lá a primeira notícia hoje. Se não, também está no UOL, está em outros locais, está todo mundo agora falando sobre isso. Ele mentiu e mostraram as provas com áudios, com tudo. Tá tudo lá, áudio, tudo. Eu não vou mostrar aqui, porque se eu mostrar, eles tiram meu vídeo do ar por direitos autorais. Mas quem quiser, é só ir lá e ver. Agora vamos falar sobre outra coisa. O pessoal, vários políticos, jornalistas, gente até que não é da política, começou a prestar solidariedade à jornalista da Folha. Por quê? O ataque foi muito, mas muito baixo. Mas ninguém até agora falou no principal culpado por isso tudo ter acontecido hoje, pela baixaria que foi hoje no Congresso Nacional. E o principal culpado é o presidente da CPI das fake news, senhor Ângelo Coronel, que hoje foi um covarde de marca maior. Por quê? Porque muita gente não sabe, mas mentir em CPI ou em comissões, quando você é convocado, é crime. Se a pessoa é convidada ou convocada, a pessoa tem sempre a prerrogativa de permanecer em silêncio. Mas quem mente está cometendo um crime. E o presidente da comissão pode a qualquer momento dar voz de prisão para o depoente, ou seja, para quem está lá depondo, para que essa pessoa seja presa por mentir numa comissão. Porque, afinal, se a pessoa mentiu uma vez, pode mentir 2, 3, 5, 10, 100 vezes e já tudo que essa pessoa disser não vale mais nada, ou disso, já não vale mais nada. Então, pode-se encerrar o depoimento e dar a voz de prisão para a pessoa, se a pessoa mente e é comprovado que a pessoa mente numa CPI. O presidente da CPI é da responsabilidade dele dar essa voz de prisão. Ele não fez. Teve um momento em que uma deputada do PT, a Natália Bonavides, se eu não me engano, ela provou que o depoente, que esse Hans River, que ele estava mentindo. Ela fez uma pergunta se ele fez campanha para uma pessoa em 2018 e ele começou a meio que gaguejar, falava que não lembrava bem, não sei o que. Ela falou, você fez ou não fez? Você trabalhava nessa companhia em 2018, deve ser mais fácil lembrar. Tem uma referência. Fez ou não fez? Ele falou, fiz. Aí ela falou, mas ele não foi candidato em 2018. E mostrou que ele estava mentindo. E aí é muito fácil se comprovar, porque é muito fácil saber quem foi e quem não foi candidato em uma eleição. Essas informações estão no TSE, qualquer um pode consultar em 2 segundos. Pois bem, nesse momento, e aí a crítica não vai só ao presidente, que se o presidente da comissão tivesse o mínimo de bom senso, ele já podia dar voz de prisão ao depoente que já tinha ali causado tumulto antes disso. Mas nesse momento, a crítica aos outros parlamentares de esquerda que estavam lá, alguém podia se levantar e falar, ele está mentindo, voz de prisão para ele, porque se ele mente uma vez, ele vai mentir 10, ele vai mentir 20.
ninguém fez isso. O que aconteceu? Ele continuou mentindo. Ele acusou o Rui Falcão, deputado do PT, de chamá-lo de favelado. O Rui Falcão perguntou para ele em que bairro ele morava, ele falou... Não, perguntou para ele de onde ele era, o depoente falou o bairro, o Hans River, e o Rui Falcão perguntou se era de São Paulo, do Rio de Janeiro, o bairro, porque as duas cidades têm o bairro com o mesmo nome. O Hans River falou, você está me chamando de favelado, é só porque eu sou negro. Fez um tumulto, uma confusão, e é o que acontece. Os bolsonaristas estão compartilhando isso nos grupos deles do WhatsApp, assim, sem parar. No Twitter, CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que é a CPMI das fake news, foi parar em primeiro. São centenas de milhares de menções, estão compartilhando esses vídeos sem parar. Aí compartilham o vídeo dele dizendo, o Rui Falcão, você tá me chamando de favelado porque eu sou negro, e chamando o Rui Falcão de racista, de tudo que é nome. E claro, o Rui Falcão se defender dizendo eu não fiz isso, não está sendo compartilhado pelos bolsonaristas. Então eles estão usando a estratégia de comunicação deles muito bem e criaram uma narrativa. E aí o que acontece? Claro que eles não mostram quando ele mente, e ele mentiu não só uma vez. Como ele percebeu, ele chegou lá meio assustado. Assim como o Alan dos Santos chegou assustado na CPI das fake news, quando ele percebeu que o clima estava propenso, ele se engrandeceu, deu um show, assim como o Alan dos Santos. E aí, quando ele não mentiu uma vez e não foi preso, não mentiu duas vezes e não foi preso, aí ele começou. Aí ele começou a falar que a repórter da Folha queria entrar na casa dele para fazer sexo com ele. Olha o nível dos bolsonaristas. E aí, claro, os bolsonaristas estão atacando a jornalista da Folha, a Patrícia Campos Melo, e sem parar por muitas e muitas horas, a tarde inteira, atacando essa jornalista, chamando ela de petista, dizendo que a matéria que ela fez na Folha é mentira. E aí começam outras mentiras dele. Ele vai falando que que quem fez campanha com fake news foi o PT e não o Bolsonaro. E ele começa a falar coisas e no fim a Folha mostra as provas. A Folha mostra que foi ele quem convidou a jornalista da Folha para sair, para ir num show, e ela nem respondeu, ela deu um bolo nele, deu um fora nele. Então quem se insinuou foi ele e não ela. E aí mostra que ele enviou para a Folha centenas de arquivos mostrando os disparos sendo feitos. E ele disse que não tinha enviado nada para a Folha. Aí ele disse que a Folha conseguiu dados do processo trabalhista. Olha a história dele, ele tinha um processo trabalhista contra a Iacos, que é essa empresa que fazia disparos em massa de fake news, porque a empresa o contratou e não pagou. E esse processo trabalhista não corre em segredo de justiça. Muito raro um processo trabalhista estar em segredo de justiça. É um processo público. A Folha simplesmente foi lá, com o nome completo de qualquer um, você vê se as pessoas têm processo ou não. A Folha foi lá, publicou partes do processo e mostrou. Aí ele mentiu na CPI das fake news, dizendo que a Folha tinha acesso a um processo que é sigiloso. De novo, em um segundo, o assessor de qualquer deputado, ou um deputado ele mesmo, podia ver que ele estava mentindo ali, mostrar para o presidente da CPI e pedir voz de prisão de a segunda mentira dele, facilmente comprovável aqui na CPI. Mas não, ele continuou o showzinho dele, ele continuou mentindo, e pode ser que um parlamentar não tenha tido essa ideia, mas o presidente da CPI, ao ver que ele foi pego na mentira 1, 2, 3 vezes, é função dele, é obrigação dele dar a voz de prisão ou encerrar o depoimento e acabar com a palhaçada, acabar com o showzinho. Então, o senhor Ângelo Coronel hoje, de coronel não teve nada. E é muito surpreendente, porque quando começou a CPI das fake news, o Ângelo Coronel deu uma entrevista para uma TV da Bahia, em que ele dizia que se alguém mentisse na CPI, ele iria dar voz de prisão. E ele até falava que ele ia querer convocar o Carlos Bolsonaro e perguntar para o Carlos Bolsonaro se ele usou fake news na eleição. E que se o Carlos Bolsonaro mentisse, ele ia falar, então você está preso. E ele fazia nessa entrevista, isso foi logo que a CPI foi instalada e ele foi eleito presidente da CPI. Ele estava todo pomposo e ele dizia, eu vou mostrar que eu sou coronel mesmo e não é só no nome. Pois bem, hoje ele mostrou exatamente o oposto disso. Então, senhor Ângelo Coronel, uma vergonha de atuação sua. Ou você mudou de lado, agora está do lado dos bolsonaristas, sabe-se lá por quê, ou a sua atuação de coronel não tem absolutamente nada mesmo. Tinha mais coronel que você, foi
o Hans River, que foi lá depor, fez o showzinho dele, mentiu, deu munição para o Bolsonaro e principalmente munição para toda a máquina de comunicação bolsonarista. Essa máquina que eu falo aqui tantas vezes, eles estavam meio apagados nos últimos dias. Eles agem em momentos oportunos, eles não ficam 24 horas todos os dias bombardeando, não, eles agem em momentos que eles precisam. O Adriano de Nóbrega morreu, e aí eles precisavam tirar o foco. Veja bem, eu não estou aqui falando do Adriano de Nóbrega, poderia estar falando. Então, como o miliciano ligado ao Flávio Bolsonaro foi assassinado pela polícia, eles tiram o foco disso e agora todo mundo só fala na CPI das fake news, CPMI das fake news. E não se para de falar nisso no depoimento dele e a internet só se fala nisso e todo mundo esqueceu do miliciano que foi assassinado muito provavelmente por queima de arquivo. Todo mundo esqueceu do caso Marielle, que ele tá ligado, todo mundo esqueceu da rachadinha do Flávio Bolsonaro e todo mundo só dá atenção à CPI das fake news. Então, péssima atuação de quem estava lá e não pediu, alguém tinha que ter pressionado o presidente da CPI, quem não chegou, o presidente, esse cara tá mentindo. Então aqui as provas, ó, ele fez campanha para alguém que não foi candidato, ele tá mentindo. Aqui, ó, ele falou que o processo era sigiloso, que a Folha conseguiu de alguma maneira sórdida esse processo sigiloso. O processo não é sigiloso, ele está mentindo. E não, simplesmente deixaram o presidente da CPI em uma posição muito confortável para deixar que o Hans River fizesse o showzinho dele e agora os bolsonaristas estão todos rindo à toa, porque eles estão tirando o foco do que realmente interessa. É engraçado que nesse governo tem tanta coisa que realmente interessa acontecendo e toda hora eles conseguem muito bem tirar o foco, seja com declaração de ministro, seja com alguém na CPI das fake news, outra vez foi Alan dos Santos, ou seja com qualquer factoide que eles criam para tirar o foco do que interessa. Enquanto isso, o Paulo Guedes continua acabando com o país, continua tentando privatizar a Dataprev e o Serpro, que são duas estatais que têm todos os dados dos brasileiros, continua o desmonte das estatais, o Weintraub continua o desmonte da educação, o caso das investigações, as rachadinhas, as ligações dos Bolsonaro com as milícias ficam de escanteio e a gente tem que vir aqui falar o óbvio. Ó, esse rapaz mentiu e a gente tem que vir aqui para levar a verdade para as pessoas, porque senão a mentira prevalece. Então é cansativo, e é cansativo principalmente porque eles têm uma máquina de comunicação muito grande e a esquerda não tem. E aí o que acontece? A gente tem que exaustivamente falar, ó, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira, e apontar as mentiras, senão eles ganham. É muito, muito difícil. Então, esperamos que finalmente a esquerda abra os olhos e faça uma máquina de comunicação para fazer frente aos bolsonaristas, porque hoje eles ligaram um pouquinho da máquina de comunicação deles e deu para ver o tamanho do estrago quando eles criam um factóide e quando eles querem promover esse factóide, como que eles empurram e pautam toda a sociedade. A esquerda nunca consegue empurrar e pautar toda a sociedade. Só quem consegue é a direita, a extrema-direita. E isso não é porque eles são governos, não. E que eles estão no governo, não. Isso acontece desde 2013, 2014, desde que existe rede social. É sempre a direita que pauta as redes sociais. Antes disso, a gente podia culpar a mídia, que aí tudo bem, não tem como culpar a esquerda por perder a guerra da comunicação quando a mídia era de direita. Mas agora tem as redes sociais e não importa a mídia. O que importa é que nas redes sociais a direita tem todo o poder e a esquerda, até agora, ó, faz 6 meses que eu falo sobre isso. Criei um sistema de comunicação, já fiz em vários vídeos, assim, assado, dou várias dicas como se faz. Até agora nada mudou. É isso. Se você quer que mude, curte o vídeo, compartilha e se inscreve no canal. É importante se inscrever no canal para levar a verdade para as pessoas. É isso. Falou.